Eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia em João 11, capítulo 11, versículo de número 35. João 11, versículo de número 35. Assim que você encontrar o texto bíblico, se coloque de pé, por favor. Gostaria de lembrar vocês que a biblioteca está funcionando. Se alguém precisar, no final do culto, renovar algum livro ou pegar algum livro emprestado, procure pela Marcela no final do culto. Dia 10 de dezembro nós teremos um encontro de crianças. Vou passar a lista do material que eu preciso para providenciar o encontro de crianças. Essa é uma dos eventos que o pessoal mais espera, porque é só alegria e diversão. Isso é muito bom. Para quem vem é um renovo. Só um detalhe, o encontro de crianças, os adultos são convidados para vir também, tá? E a gente abre um espaço para quem quiser vir vestido de boneca ou de boneco. Deixar claro, porque vai que algum menino aí resolve vir de boneca, não vai pegar bem. É de boneco. Pode vir, tá? Abriram a sua Bíblia? João 11, 35 diz assim: Jesus chorou. Repete comigo. Jesus chorou. Fecha sua Bíblia. Senhor, em nome de Jesus, essa palavra veio tão forte ao meu coração sobre suas lágrimas, Pai. Sobre aquilo que o Senhor sofreu por cada um de nós e pela realidade do seu povo. Que simplesmente o fato de Jesus chorar já é algo tão marcante para as nossas vidas, Pai. Então vem agora, toca no coração de cada um que está aqui, Pai. E hoje, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, arranca, Pai, do coração de cada um que está aqui a frieza. Traz amor para esses corações, Pai. Traz as lágrimas verdadeiras, aquele que se compadece pelo próximo, Senhor. Que o teu amor se estabeleça nessa igreja e no coração de cada um, porque só quem sofreu sabe o porquê paralisou. Mas alguns nem percebem quando o coração começa a endurecer, Senhor. Eu te peço agora, Pai, revela para cada um deles aonde foi que eles paralisaram. E hoje, Pai, reacende a chama do primeiro amor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Podem se assentar. Nunca li um versículo tão mínimo como esse, mas tão profundo. Principalmente eu, que já fui inclusive sentada no ministério, porque eu chorava. Eu trabalhei muitos anos com libertação, e logo no comecinho eu ia ministrar a libertação, e a lágrima escorria. Eu não chorava, paralisava o que eu estava orando, mas eu chorava. Eu sentia a dor da depressão da pessoa, eu sentia a dor da enfermidade, e eu chorava. E o meu líder disse assim: você não está pronta para o ministério, porque quem trabalha com libertação tem que ser firme. Você é muito mole, você é uma pessoa que se envolve demais. E eu sentei 1 ano até ter maturidade, e depois de 1 ano eu continuei chorando, mas aí eu sabia disfarçar melhor. A gente fazia assim: sai. Se o líder visse, vai que ele me sentasse mais 1 ano. Jesus chorou. E eu comecei a pensar nisso essa semana e refletir sobre isso. E eu fui pesquisar algumas coisas em livros mesmo de medicina. O que significa o choro? Chorar, a primeira coisa que eu vou dizer para você: chorar diminui a dor. Muitas pessoas falam assim: engole o choro. Homem não chora. Quieto. Parou. Não.
São através das nossas lágrimas. Quando nós chegamos no nosso limite, as lágrimas vêm. Nossas lágrimas muitas vezes vão sair e você vai falar assim, mas eu não tenho nem motivo para estar chorando. As lágrimas podem ser de alegria, as lágrimas podem ser de tristeza, as lágrimas podem ser de saudade e tantas situações. A capacidade de chorar é uma coisa que só o ser humano tem. Só o ser humano pode chorar. Ah, mas os animais também. Não. Ele derrama lágrimas, mas não tem sentimentos. O ser humano é o único que expõe os seus sentimentos através das lágrimas. A presença, muitas vezes, nós choramos. Vou dar um exemplo. Quando um bebê recém-nascido nasce, a primeira coisa que ele faz é... Eu choro. Naquele mesmo ambiente, eu posso ter um médico que estava ali lutando por aquela vida daquela criança e daquela mãe que pode chorar de emoção. Eu posso ter o choro da mãe, que é um choro de alegria por ver que tudo está sob o controle de Deus. Eu posso também ter uma mãe que vai chorar de dor do parto, porque quem teve um filho sabe a dor que é. Mas são tantas lágrimas no mesmo lugar, e todas elas, cada um com um propósito diferente, mas todas estarão aliviando sentimentos. Depois desse culto, vocês podem chorar à vontade. Eu fiquei 10 anos sem chorar. Eu acho engraçado que foi depois que eu me converti que eu voltei a chorar. Eu tive um problema de depressão e eu fugi disso. Foi logo depois que meu pai morreu. E eu fugi disso porque eu não queria me entregar. A última coisa que uma pessoa quer é assumir que tem um problema emocional. Nós somos fortes e nós temos Deus. E acabou. Eu não era convertida ainda. Quando eu me converti, eu chorei o dia que eu ouvi um versículo. A nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades. Naquele dia eu chorei. Eu despenquei a chorar e chorei muito, porque eu entendi que todas as lutas que eu tinha enfrentado não era contra pessoas, mas eram contra o próprio inimigo, que fazia de tudo para paralisar a minha vida. E depois eu me tornei uma chorona como eu era antigamente. E eu choro mesmo. Eu choro de alegria. Quando eu olhei a Cristiane e o Roland ali chegando, nossa, foi duro para segurar. Marli também chegando ali, eu falei, nossa, é um choro de alegria, de saudade, de vontade de agarrar e não soltar mais. É mais fácil eu chorar de alegria do que de tristeza. De tristeza, às vezes eu não choro, porque eu tenho que ser forte para consolar todo mundo que está em volta. Quantas vezes que eu já tive que passar por situações que não podia chorar. Tudo que a lágrima representa é o poder da vida. O morto chora, ele pode tirar as lágrimas, pode escorrer, porque o nosso corpo vai expelir líquidos. Mas o único que vai derramar uma lágrima é aquele que está vivo. E quem está vivo, ainda existe a possibilidade, seja lá qual for o problema que você está enfrentando, a possibilidade da mudança de Deus. Então chora. Fui pesquisar. Assim como rir, o choro também ajuda pacientes a se recuperarem, uma vez que melhora a pressão sanguínea. Uau! Reduz os níveis dos hormônios ligados ao estresse. Quando eu percebo que eu estou começando a ficar meio estressada, ansiosa, eu gosto de assistir um filme de comédia, ou uma coisa que acalma, sei lá, fazer alguma coisa que dê risada. Para mim ajuda bastante a levantar de novo. E quando nem isso resolve, eu perdi a vontade. Aí pode aumentar a sertralina mesmo. Mas, tô brincando, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é: nós sabemos o que nos faz bem. Rir, chorar, mas isso mostra que estamos vivos.
E tudo isso reforça o sistema imunológico. Olha que lindo. Ativam a produção de uma enzima que parece ser um tipo de anestésico natural. A endorfina e a encefalina são neurotransmissores peptídicos, opiáceos. Gente, eu peguei de uma revista de medicina. Endógenos, capazes de modular a dor e reduzir o estresse. Resumindo tudo, tanto chorar quanto rir reduz a dor e alivia o estresse. Nós não choramos de bobeira. Nós choramos porque o nosso corpo pede. O nosso corpo exala através das lágrimas ou do sorriso aquilo que estamos sentindo. Eu descobri uma coisa que não tem nada a ver na medicina, mas também os nossos dentes também fala isso. Não tem na medicina, tá? É revelação, revelamento. Não, porque revelação vem de Deus, esse foi revelamento. Dente também fala como nós estamos. É porque a gente faz assim, quando não está bem. Ou então a gente faz assim. Não é? Então eu descobri sozinha isso, você acredita? Mas nós vemos que na Bíblia que Jesus chorou. E toda vez que nós lembramos que Jesus chorou, nós pensamos quando? Quando ele foi ver Lázaro, não é isso? João 11, 35. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus, vede como o amava. E alguns deles disseram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que esse não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E Jesus disse, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque há de 4 dias. E disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, chamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa e o seu rosto envolto num lenço. E disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Nós vimos que todo esse texto, vamos voltar um pouquinho. Chega a notícia de que Lázaro estava muito doente e Jesus responde o quê? Deixa a coisa como está, porque todos verão a glória de Deus. Deixa a coisa como está. Igreja, ele sabia que Lázaro iria morrer. Ele sabia que ele iria ressuscitar, senão ele não teria ficado tão tranquilo. Mesmo assim, Jesus chorou. Mas se ele sabia que tudo ia bem, por que ele chorou? Porque por alguns momentos, ele olhou para aquelas mulheres, Marta e Maria, irmãs de Lázaro, pessoas que ele amava, pessoas que ele via, e ali ele conviveu, participou de refeições com elas. Marta fez a comida enquanto Maria adorava. Tanto que é quando Maria fala com ele que ele chora, porque ele sabia da adoração. Ele sabia que mesmo diante de todos os problemas, elas adoravam a Deus. E elas reconheciam que ele era o Filho de Deus. Mas ali naquela hora, independente de quem nós somos, a morte sempre vai passar pelo nosso caminho. Seja a morte física, seja a morte espiritual, seja a morte emocional. Mas louvado seja Deus, porque cada uma dessas mortes já foi vencida por Cristo naquela cruz. Não existe nada que nos prenda,
Porque Jesus venceu a morte. Naquela hora, eu imagino que Jesus pensou assim: poxa, isso não precisava ter acontecido. O homem foi criado para ser eterno, para ter uma aliança eterna com Deus. Ele quebrou essa aliança. Naquela hora, eu imagino ele pensando no pai dele: Deus, como é duro, a morte entrou por causa do pecado. Paizinho querido, como é triste ver a dor que o ser humano passa. Oh, meu Deus, não dá para aguentar essa dor. Ao mesmo tempo, eu posso pensar que Jesus, quando chorou, ele chorou porque ele falou assim: nossa, elas estão tão tristes, mas a minha lágrima é de alegria, porque eu sei que essa tristeza vai embora. E ele chora por nós ainda hoje. Ele chora por cada um de nós ainda hoje. Pelas nossas bênçãos, pelos nossos problemas, pelas nossas alegrias, pelas nossas tristezas. Ele chora por nós ainda hoje. Ah, Deus. E ele simplesmente... A palavra de Deus diz que o coração dele moveu-se de profunda compaixão. Ou seja, mesmo no meio de tudo aquilo ali, o sentimento estava à flor da pele. Se alguém aqui já perdeu alguém na vida, sabe a dor que é. Se alguém aqui já perdeu pai, mãe, irmãos, sabe a dor que é. Nós choramos no primeiro instante pela dor da perda. Os sentimentos vão mudando ao decorrer do tempo. Questão de 2 meses, 3 meses. A Bíblia diz que nós ficamos de luto 6 meses. Mas depois de um tempo nós vamos chorar de saudade. Dores porque falta. Dores porque foi embora. E depois a alegria de ter conhecido alguém. Essas são as lágrimas de alguém que partiu. Mas nós vivemos num mundo onde as pessoas estão cada dia mais frias. E eu quero perguntar se Jesus chorou. E esse é o tópico que eu quero que vocês pensem nessa noite. Se Jesus chorou, como tem sido a sua reação diante dos problemas alheios? Você tem tido paciência para ouvir as pessoas reclamando dos seus problemas? Você tem parado para dar atenção para as pessoas que querem derramar uma lágrima no seu ombro? Quero falar uma coisa. Hoje, você pode não ter paciência para ouvir as pessoas com as mesmas ladainhas de sempre. Mas vai chegar a hora em que você também vai precisar de um ombro amigo. Nós não estamos isentos disso. Como está o seu coração? Como estão o seu prantear? Como está as suas lágrimas? Como estão? Você tem chorado a dor do seu irmão? Você tem dado valor para aquilo que ele sofreu também? Eu não tenho paciência de ouvir, tenho problema demais. Eu chamaria isso de egoísmo. Que palavra feia. Que palavra feia. Egoísmo. Quem aqui já precisou de um colo um dia? Só eu? Só eu? Tá. Quem já esteve disponível para dar um colo um dia? E sabe o que é lindo? Que normalmente não é a pessoa que nós demos o colo que vai dar o colo para a gente. É Deus. E Ele vai colocar qualquer um. Lembro até hoje de um dia que eu estava vivendo um momento muito tenso dentro da igreja. Um momento em que eu estava pedindo para Deus respostas e as respostas não vinham. Aquela face do céu de bronze. Ai, eu vou ficar no meu quarto trancado pro resto da vida porque nada acontece. E eu ali naquele choro, eu fui para a igreja e aquele louvor lindo, maravilhoso. E eu falava assim: Deus, eu quero tanto um abraço seu, Senhor.
Deus, eu preciso de um abraço, eu preciso sentir que o Senhor me ama, o Senhor está tão quietinho, eu preciso do Senhor. Acabou o culto. O louvor desceu e eu continuei sentada ali. Deus, eu preciso de um abraço. Tem que sair esse abraço, Deus. Conclusão, não saiu. As luzes do templo se apagaram e eu estava lá sentada ainda. Aí meu marido, vamos bem, vamos. Saí de lá frustrada. Deus não me ama mesmo, não me atende mais nada. Tudo que eu peço, eu só queria um abraço. Que se alguém me abraçasse, eu saberia que Deus estava me abraçando. No dia seguinte eu levantei e fui dar aula. Dei aula logo de manhã. Acabei a aula, saí até a porta. E já era a entrada, a entrada das crianças para entrar na escola. Para quem não sabe, eu moro bem na frente de uma escola. Uma menininha deveria estar o quê? Na 5ª série, porque ela era bem novinha. Ela atravessou a rua correndo, veio e me deu um abraço. E o pai dela gritou assim: Gabriela, de onde que você conhece? Não sei, pai, mas me deu uma vontade de dar um abraço. Eu retribuí aquele abraço e falei assim: Deus, o Senhor pegou uma criança para mostrar que o meu coração tem que ser como uma criança que perdoa tudo e recomeça de novo. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que nos ama, só que faz tudo no tempo dele e não no nosso. E vai ter dias que a gente vai chorar e se sentir coitado, sim. Rejeitado, sim. Abandonado, sim. Mas a realidade é que ele não nos abandona jamais. Nós é que fazemos biquinho. Porque nós queremos as coisas do nosso jeito, no nosso tempo. Deus, ele é tremendo. E Jesus, quando nós falamos assim, Jesus chorou, foi só no tempo de Marta, Maria e Lázaro? Não. Jesus vai chorar de novo em Lucas 19, 41 a 44, se você quiser pegar sua Bíblia. Lucas 19, 41. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também, ao menos nesse teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora, isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão a ti e aos teus filhos, dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Quando ele entra em Jerusalém, ele chora. Por que ele chora? Porque ele vê que o povo teve todas as oportunidades do mundo para se redimir, mas não aceitou. E ele já vai chorando, sabendo o que vai acontecer. Quantas mães que não dão um conselho para os seus filhos, e os filhos não seguem esse conselho, e a mãe chora, e ela diz assim: não vai dar certo isso. Adolescentes, crianças, me ouçam e prestem bastante atenção. A mãe pode ser chata, a mãe pode ser implicante, a mãe pode ser rabugenta, e ela é, porque sabe o que ela é? Ela é Deus na sua vida e os conselhos dela vêm dele. Mas você pode ter certeza que conselho de mãe não falha. Praga de mãe também pega, viu? Então, mãe, só abençoe seus filhos, só abençoe, só derrame bênção sobre seus filhos. Aquela praga daquele moleque, primeiro que não é moleque, segundo que não é praga, aquela bênção do meu filho, aquela bênção da minha filha. Igreja, nossos filhos são bênção do Senhor, são herança que Ele nos deixou. Ele deixou o próprio Deus aqui na terra através dos seus filhos. Você tem que cuidar deles com amor. Sua família representa Deus. E ali ele está chorando novamente por algo que vai acontecer. Ai, como esse Deus é bom.
Você acha que ele se alegra quando ele vê que você começou o primeiro caminho se afastando dele? Você acha que ele se alegra quando ele percebe que você está começando? Lembra que eu brinquei no começo do culto de ranger os dentes? Quando ele percebe que você está se irritando com alguém? Você acha que ele não chora e ele se alegra quando ao seu redor você implica com todo mundo? Queria contar uma coisa para você: quando todo mundo ao seu redor está errado e te incomodando, o problema está com você, não é com todo mundo, tá? Avalia bem a situação. É nessas horas que a gente ora, dobra o joelho e fala: Senhor, eu sou pó, trapo de imundícia, me limpa, tira tudo do meu coração e me transforma. Mas Jesus aqui, ele derrama suas lágrimas por amor. Você já viu alguém chorando por você, por algum conselho que já te deu e você não quis receber esse conselho? Você já passou por isso? Alguém te deu um conselho, o conselho era bom, mas você não quis e você magoou profundamente essa pessoa. Eu particularmente, isso daí eu não vou poder levantar a mão, porque eu sou uma pessoa que conselho, eu absorvo todos. Vindos de ancião, vindos de criança, eu absorvo todos os conselhos até hoje, desde pequenininha. Mas você já deu conselho para alguém e você viu que aquele conselho a pessoa não deu a mínima e você sabia que a pessoa ia quebrar a cara, mas não quis te ouvir? Eu já passei por isso. Alguém mais? Como pastora hoje, isso é frustrante para a gente. Vocês não têm noção de quanto que isso abate a gente. Como mãe já é uma coisa difícil. Agora como pastores, porque como mãe foi fácil, 3 filhos, é muito fácil. Adotei a Priscila, espiritualmente, dá trabalho, mas é fácil. Agora, me diz uma coisa, é fácil quando você tem mais? Hoje na igreja nós temos mais de 130 membros. É fácil quando você adota 130 no seu coração, como se todos fossem filhos, e daí você olha e vê que você está dando um conselho e você fala assim: não faz isso. É frustrante. Eu choro, e muito. Quantas e quantas noites que eu não virei a noite chorando, 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 e dizendo assim: Senhor, não permita que essa pessoa se perca. Não permita que essa pessoa desista, Pai. Não permita que essa pessoa se afaste do Senhor. Não permita que ela cometa esse erro. Não permita, Deus. E daí você vê e a pessoa pisou na bola mesmo e não quis nem saber dos seus conselhos. É frustrante para a gente que é pastor. E a gente chora. Mas aí, eu tenho que lembrar que Jesus, ele não parou por aí, ele passou por Jerusalém. Só que olha que tremendo. Deixa eu terminar. Lucas 13:34 diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha e os teus pintinhos debaixo das asas e não quisestes. Jesus chorou como uma mãe chora por um filho. Eu não conheço um choro mais intenso do que o choro de uma mãe. Eu não conheço. O choro de uma mãe e de um pai é o choro mais limpo que existe. Nós podemos até ouvir histórias de mães que abandonaram seus filhos. Nós podemos ouvir muitas histórias de que pais que abandonaram a mulher grávida. Mas isso é raríssimo. Pessoas que já têm problemas emocionais desde a infância que vão fazer isso. Do contrário, não existe uma mãe ou um pai que vai abandonar o seu filho de qualquer jeito. Quem tem um mínimo de Cristo na vida, um mínimo de fé, jamais faria isso. E não existe choro mais intenso do que uma mãe quando vê um filho errando. Não existe isso. Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas. Ou seja, não ouve mais os conselhos que Deus tem mandado. Deveríamos chorar pelos perdidos. Você tem chorado pelos perdidos? Você tem chorado por aqueles que não estão sendo encontrados?
Você tem chorado por aqueles que estão no mundo e não estão sendo salvos. Você tem chorado por aqueles que não conhecem a salvação. Você tem chorado por aqueles que não conhecem a Cristo. Você tem chorado por aqueles que estão nos hospitais. Você tem chorado por essas crianças que são abusadas, por essas mulheres que são espancadas. Vocês têm chorado por esses pastores que lamentavelmente estão corrompendo o evangelho. É muito mais fácil falar mal. É muito mais fácil colocar a culpa no governo. É muito mais fácil falar que a culpa é do diabo. Não! Nós temos que prantear, nós temos que chorar na presença de Deus e dizer: Senhor, muda essa história. Muda, porque eu não aceito ver isso. E quando nós oramos, quando nós choramos, o céu para. Deus para nos ouvir. Chore pelas almas. Chore pelos perdidos. Ame aqueles que você nem conhece. Quantos países com pessoas morrendo. Odeio muçulmano. Não, vamos orar por eles, porque ainda naquele meio haverão aqueles que vão se converter e serão salvos. Eles aceitam morrer em função do Deus deles, e nós não aceitamos muitas vezes derramar uma lágrima por causa do nosso Deus. Igreja, acorda. Reacende dentro de você a chama do primeiro amor. Se você lembrar de quando você se converteu, pelo menos para mim foi assim. Eu quero levar todos os meus amigos para a igreja, que coisa boa. Eu conheci Jesus e ele é legal. Nossa, que tremendo, todo mundo dentro da igreja é santo. Todo mundo ouviu essa palavra que eu estou ouvindo, e todo mundo deve ser bom, porque a palavra é boa, muda, transforma, está me mudando. Então aqui do meu lado só tem gente boa. Era assim que eu pensava. Tenho que levar todo mundo para a igreja. E aí eu descobri que nem todo mundo prestava atenção na palavra. E nem todo mundo que estava ao meu lado era tão bom quanto eu pensava. Nem todo mundo pagava suas contas direito. Nem todos os pastores viviam o amor que eles pregavam. E eu fui descobrindo que aquilo era triste para mim. E chegou um dia que eu disse assim: eu não vou convidar uma pessoa para ir na igreja. Tenho vergonha de levar uma pessoa para a igreja. E eu falei isso. Alguém já pensou isso? Ou só eu? De verdade. Pois é. E Deus disse assim para mim um dia, porque eu tive muitos assim altos e baixos. Eu nunca faltei de um culto depois que eu me converti. Eu fui em muitas igrejas da cidade, conheci muitos lugares. Mas uma coisa eu sei. Eu tive muita conversa com ele, porque quando eu percebo que tem uma coisa estranha, eu vou lá no pé da minha cama. Só não abri um buraco ainda, porque o chão é de piso frio. Se fosse de madeira, estava marcado. E eu vou lá conversar com ele. E um dia ele me disse assim: filha, a igreja não é a minha casa. A minha casa está no coração das pessoas. Você não tem que falar da igreja ou pensar se a igreja está fazendo tudo errado. Você não tem que ter vergonha da igreja. Você tem que se alegrar em mim. E se você não levar essa pessoa para lugar nenhum, se aquele lugar não está sendo bom para você, se você tem vergonha desse lugar, que você está vendo coisa errada demais para poder levar alguém para lá, então, filho, é porque o seu coração já não é mais desse lugar. Seu lugar é outro. Vai encontrar o seu lugar. Eu tive cada conversa com Deus que, se um dia eu contar para vocês, é tremendo. Esses dias ele tem falado tanto ao meu coração. Mas como tem sido sua vida em termos de orar pelo seu próximo, chorar pelo seu próximo, amar o seu próximo? Amor. Só chora quem ama. O jacaré chora quando come, né? Vocês sabiam disso? Quando o jacaré come e ele gosta da comida,
as lágrimas escorrem assim, ó. E é como nós sabemos se ele gostou da refeição dele ou não. Deram uma bota para um jacaré comer uma vez. Eu vi no YouTube, tá? E aí o jacaré não chorou. Eu acho que a bota não estava bem temperada. Não tinha gostinho de queijo. Mas se ele comer um pedaço de carne, é tremendo, porque o olhinho dele escorre a lágrima aqui assim, ó. Agora, ele não tem sentimentos. São lágrimas. Existem pessoas que choram sem sentimentos. Eu trabalhei com pessoas, eu fiz estágio em clínica psiquiátrica. E aquelas pessoas não choravam, não. Você não vê um psicopata chorando. Você não vê um esquizofrênico em fase grau alterado chorando. Eles não choram. Por quê? Eles não têm o sentimento entre o bem e o mal. O que nos faz ser os chorões? Amor. O amor é que nos faz ser ou chora porque não é bom, ou chora porque é bom demais. Amor. Em 1 Coríntios 13, 1-3 diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas eu não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como o sino que tine, ou seja, não tem valor nenhum. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, mas se eu não tivesse amor, eu nada seria. E olha, dom da profecia, transportar montes, fé. Uau! Sem amor de nada adianta. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Versículo 13, 1 Coríntios 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, mas o maior destes é o amor. Amor. Creio que alguém marcou um gol. Quem está ganhando? Quem está jogando hoje? Gente, homens de plantão, cadê? Quem está jogando hoje? É do Palmeiras? Então que seja para o Palmeiras o gol. Acabou o jogo. Quem virou campeão então? Quem tem um celular para esbilhotar? Homens, vocês estão assim? Ah, meu irmão, tá aprendendo que a pastora é chata, né? Legal. Porque não é fácil, não. Tem uns aí que, ó, é Bíblia, eu tô olhando pra Bíblia. Gente, um dia desse eu vou maiar o microfone assim, ó. Mas vai pegar numa Bíblia. O duro que não é Bíblia, né? E quando a gente vai por trás, assim, ó. Eu, quando não dou culto, eu gosto de ficar andando na igreja, né? Aí eu fico lá andando e você vai vendo assim, ó, WhatsApp, né? Facebook, YouTube. Uma vez eu vi um cara olhando no YouTube. Só faltava ser um culto de outro. Mas não era. Era só para saber o que estava acontecendo no jogo mesmo. Isso se chama fanatismo, idolatria. Homens, por favor, fujam da aparência do mal. A bola é bonitinha, mas se você pisar na bola, você cai. Voltamos ao culto. Você se considera um discípulo de Cristo? Vou perguntar de novo. Você se considera um discípulo de Cristo? Você ama? Por partes. Você ama a você mesmo? Nossa, tem gente que está com dúvida. Mas tudo bem, eu respeito. Você ama sua família? Ó, tá vendo? Ama mais a família do que a si mesmo. Você ama
o seu cachorro, se você tiver? Olha que bênção. Tem um cachorro bem cuidado aqui. Você ama o seu irmão? Você ama a si mesmo? Melhorou, já começou a aumentar o amor próprio. Não tem como nós amarmos os outros se nós não nos amamos a nós mesmos. Quando nós não estamos bem, a gente quer que os outros se lasquem. A gente não está nem aí. O que foi? Vai falar o quê? Eu tenho muito mais problema que ele, tá? Ei. Você ama a Deus? Você ama a Deus? Você ama a Deus? Amém significa eu assino embaixo. Eu amo a Deus. Hoje nós estamos vendo pessoas derramando lágrimas falsas. E nós temos que derramar lágrimas verdadeiras. Hoje nós vemos púlpitos, tribunas sendo usadas para pregar mentiras, heresias, para dizer que pastores são perfeitos, para dizer que eles não têm erros nem pecados, e as pessoas se sentem tão pequenas, e eles não assumem que eles são homens e mulheres sujeitos aos mesmos erros. A única coisa que para ser um pastor, para você não ter tantos erros, é que você não ora como as pessoas que estão lá embaixo, você ora o dobro, triplo, quádruplo. Você jejua, você engorda por não comer. Essa é a diferença. Nós estamos hoje vendo pessoas negociando a fé. Pessoas que vendem bênção. Pessoas que entregam coisas em favor de dinheiro. Nós vemos irmãos hoje que não aceitam os defeitos dos outros. Nós vemos irmãos hoje que diz que é crente, mas não aceita outra pessoa, ou diz assim: não vou com a cara daquela pessoa. Aquela pessoa se acha. Até hoje eu não consegui entender o que é essa frase, se acha. Estou tentando encontrar no dicionário, não acho. O que é se achar? Porque normalmente quando fala que alguém se acha, a pessoa mesmo não sabe nem o que ela está procurando. Mas o outro acha que ele se acha. Mas as pessoas dizem assim: eu não vou com a cara daquela pessoa, eu não gosto daquela pessoa. Como igreja que você pode dizer que você não vai com a cara de alguém? Ou que você não gosta de alguém, se esse alguém é tão filho quanto você? Como que você pode dizer que você não gosta de alguém, se ele é filho de Deus? Você está renegando o próprio Deus. Amor, amor e amor não significa que eu tenha que conviver com aquilo que não me faz bem, mas eu tenho que amar, respeitar. Conviver é outra coisa. Mas a igreja é pequena. Escutei isso já. A igreja é pequena demais. A igreja é cada um de nós. E o nosso coração tem que ser grande o suficiente para nós amarmos. Quinta-feira eu expliquei sobre isso no curso e acabei pegando um pedacinho. Jesus chorou, mas eu encontrei mais um ponto onde Jesus chorou. Lágrimas de sangue. Mateus 26:36. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível,
Afasta de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Oh Deus, algumas pessoas dizem que aqui Jesus amarelou, estava tentando pular fora. Não é isso não. Quando ele disse assim, afasta de mim este cálice, ele estava dizendo, Senhor, se for possível, muda a maneira de eu cumprir com tudo aquilo que eu tenho que fazer. Muda o jeito, Deus, mas se não tiver outra maneira, seja feita a tua vontade. E nós vamos continuar, e a palavra de Deus diz que ele chora lágrimas de sangue, que o sangue escorria no chão. Jesus ali estava no máximo da sua dor, porque ali ele já começava a receber todo o pecado sobre a vida dele. Ele não mentiu, ele não roubou, ele não matou, ele não adulterou, ele não foi um filho ruim, ele não abandonou Deus, ele não idolatrou, ele não renegou a família dele. E ainda assim ele estava sofrendo sobre a vida dele todo o peso do pecado. Começa ali. E mesmo assim nessa hora, a fragilidade do homem diz assim, escuta, fica acordado, vigia comigo. Quantas e quantas vezes que você vai precisar de alguém vigiando com você e você vai estar sozinho. Presta atenção. Mas a minha esposa não caminha na mesma visão que eu. Mas o meu marido não caminha na mesma visão que eu quando eu mais preciso dele. Você precisa de Deus. E quando você realmente mais precisa de alguém, é a hora que você vai fazer o que Jesus fez. Vai lá dobrar o seu joelho. Entrega para Ele tudo que você tem e diz, Senhor, eu estou aqui, frágil, sensível, eu não sei se der para afastar de mim esse cálice, Senhor, afasta, mas se não der, que seja feita a tua vontade. E Jesus deu força para ele passar por isso, tanto que ele dali, ele levanta, e sabe o que ele faz? Ele vai lá de novo e fala assim, mas vocês continuam dormindo, hein? Mas agora não dá mais tempo. Levanta, que é chegada a hora. Já vem vindo o traidor. Acabou. Nosso tempo acabou aqui. Ele se manteve firme. Mesmo precisando da ajuda de outros, ele ficou firme. Se nós temos que ser a imagem e semelhança dele, se o sangue que corre nas nossas veias não é mais do meu pai e da minha mãe, mas é o sangue de Cristo. Se eu sou a imagem e semelhança de Deus, se o meu coração eu entreguei para Ele, eu não tenho que ser fraco, eu tenho que amar. Amar e amar. Amor e perdão caminham juntos. Minha pergunta para finalizar o culto é: quem que te travou a ponto de você achar que não valeria a pena amar? Quem que de alguma maneira achou que por causa dessa pessoa, por causa de alguma situação, você achou que não valeria a pena continuar? Quem? O quê? Hoje, Deus quer mudar essa história. Hoje Deus quer tirar você da caverninha. Eu não sei quem está na caverninha, mas é o que Deus mandou. Tirar da caverninha. Acorda, igreja. Hoje Ele quer tirar você de todo lugar. E é isso que eu quero que vocês entreguem para Ele. Em Hebreus 5:7, para finalizar. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Jesus foi ouvido e você também será.
Eu não sei pelo que você tem chorado, ou porque até mesmo suas lágrimas secaram, mas eu peço que você se coloque em oração enquanto eu oro por você, para que simplesmente Deus venha agora limpar o seu coração, transformar a tua vida, e que você seja uma pessoa que tenha amor no coração por você mesmo, pela tua família, pelo teu próximo e principalmente a Deus.